Apesar da queda da incidência do câncer de estômago no mundo, no Brasil ele ainda representa a terceira causa de câncer nos homens e a quinta causa de câncer nas mulheres, acometendo em sua grande maioria pacientes acima de 50 anos. O grande problema no câncer de estômago é que não existem sintomas específicos. Geralmente, os pacientes são acometidos de sintomas inespecíficos. Os principais são perda de peso, uma anorexia, ou seja, uma aversão alimentar, uma sensação de plenitude gástrica após alimentar e um desconforto abdominal. Outros sintomas mais incomuns também podem acontecer, como um sangramento no vômito, chamado hematêmese no termo médico, e um sangramento nas fezes, chamado melena no termo médico. Os principais fatores de risco para o câncer de estômago são a hereditariedade e a infecção pelo Helicobacter pylori. Se você tem um parente de primeiro grau com câncer de estômago, você tem maior risco de desenvolver câncer de estômago. Além disso, se você tem infecção pelo H. pylori, que causa uma inflamação crônica na mucosa interna do estômago, você também tem um aumento do risco de ter câncer de estômago. Não podemos esquecer de outros fatores, como algumas doenças, como anemia perniciosa, polipose adenomatosa familiar, também aumenta o risco de câncer de estômago e também é relacionado ao consumo de certos alimentos, principalmente os que produzem nitritos e nitratos, como os defumados, os conservados, os ricos em corantes e os ricos em sal. Todos esses podem aumentar o risco de câncer de estômago. Bom, o diagnóstico ele é feito através de um exame simples, prático e pouco invasivo, através de endoscopia digestiva alta, onde podemos visualizar através de uma câmera inserida na boca e indo até o estômago, todo o interior do estômago, visualizada a lesão e podendo também ser biopsiada essa lesão para uma análise histológica, que é importante para identificar qual tipo de tumor de estômago que nós estamos enfrentando. Após a endoscopia, geralmente são feitas tomografias de tórax e abdômen para a gente identificar a extensão da doença. Após a identificação da extensão da doença, nós programamos o tratamento. Se a doença é localizada, geralmente é feita inicialmente uma cirurgia. Em alguns casos, pode ser feita também uma quimioterapia antes da cirurgia, tá? E pós a cirurgia, uma complementação dessa quimioterapia. Em outros casos, pode ser também inserido no tratamento a radioterapia. Então, o tratamento pode ser cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico, dependendo de cada caso. O grande problema nesse tópico é que não existem sintomas nem sinais específicos do câncer de estômago. Então, dois fatores são importantes para a prevenção do câncer de estômago. O primeiro é a detecção precoce. Ao mínimo sintoma que possa sugerir um câncer de estômago, o paciente tem que procurar o seu médico para que seja feita a endoscopia digestiva alta, para um diagnóstico precoce, porque quando a doença é diagnosticada precocemente, maiores são as taxas de cura. Outro fator importante é a prevenção, e onde nós podemos fazer a maior interferência nisso é no consumo racional dos alimentos, evitando alimentos que possam se transformar em nitritos e nitratos no estômago, que são oncogênicos, ou seja, aumentam o risco de câncer, como o consumo aumentado de enlatados, embutidos, carnes salgadas, e também aumentando o consumo de frutas e verduras ricas em beta-caroteno e ácido ascórbico, que são fatores protetores, diminuindo a ação desses nitritos e nitratos no estômago.